porque a oração nos eleva, aleluia, a oração nos eleva, aleluia, a oração nos agiganta, aleluia, diante dos problemas, diante da dificuldade, aleluia, por quê? Porque nós estamos orando ao Deus que criou o céu, aleluia, que criou a terra, aleluia, que criou as nossas vidas e que controla todas as situações. Muito bem, Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 8. Deus possa estar abençoando a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Que essa palavra de hoje se aplique aos nossos dias continuamente. Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 8 diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algum exercício, algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Amém? Senhor Jesus, nesse momento nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua presença, na tua casa, para te louvar, para te engrandecer e para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de cada um de nós. E sendo assim, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações nessa noite, venha renovar nossa esperança do céu, a esperança de vida eterna, e que nós possamos verdadeiramente estar com os nossos ouvidos, o nosso coração atento àquilo que vai sair neste lugar, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, trabalhe no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, e que nós possamos sair daqui edificados com a tua palavra. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu estive pensando nesse tema, nesse texto, desde que a irmã me falou que eu iria estar trazendo esse pensamento para os irmãos, trazendo uma palavra de Deus para o coração dos irmãos. E eu comecei a pedir a Deus uma palavra que Deus colocou no meu coração a respeito do ciclo. Todos nós vivemos um ciclo. Nós estamos aqui no culto de ciclo de oração e faz parte do ciclo da nossa vida. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Faz parte do ciclo da nossa vida. Nós começamos um ciclo de vida, passamos por ele, encerramos ciclos, começamos ciclos e terminamos ciclos. E Paulo, ele aqui em Filipenses, quando ele estava preso, para consolar o coração dos irmãos que estavam orando por ele, estavam pedindo ao Senhor pela sua vida, Paulo, ele escreveu esse capítulo 8, esse capítulo 4, o versículo 8, e ele trouxe algumas orientações para que os irmãos viessem a ocupar a sua mente com algumas coisas. E essa mensagem, irmãos, foi escrita há muitos anos atrás, porém é uma mensagem atualizada. Hoje, em pleno século XXI, nós estamos vivendo épocas que as pessoas estão vivendo várias informações, vários momentos de vida, e esses momentos estão acelerando os pensamentos, estão acelerando o seu dia a dia. Quantos de nós já nos paramos e pensamos 24 horas está sendo pouco para tudo que nós precisamos fazer? Quantos de nós já não pensamos isso? Não é por quê? Porque os dias estão cheios de informações, cheios de ocupação, cheios de coisa. Tudo bem. Então, nós estamos com várias opções para nós fazermos. E o que é que acontece? Nós estamos muito ocupados e aí entramos num ciclo da vida. Eu escrevi aqui, com apoio da internet, eu coloquei aqui o seguinte: ciclo vicioso e o ciclo virtuoso. Qual são? O que nós estamos vivendo? O ciclo virtuoso ou o ciclo vicioso? O ciclo vicioso é uma sequência de eventos que transformam mutuamente de forma negativa, que reforçam mutuamente de forma negativa. Um exemplo comum é a pobreza.
A falta de recursos leva à falta de educação, que por sua vez leva à oportunidade de empregos limitada, perpetuando a pobreza. Isso aqui é um pensamento de um ciclo vicioso. Agora, um pensamento de ciclo virtuoso é o oposto, uma sequência de eventos que se reforçam mutuamente de maneira positiva. Por exemplo, um indivíduo que obtém uma boa educação tem mais chance de conseguir um bom emprego, o que leva a uma melhor qualidade de vida e possibilita mais investimento em educação e para a próxima geração. Então, ciclo vicioso é uma sequência de fatos que leva a pessoa a estar perdendo o foco e se distanciando de uma realidade boa, de uma realidade tranquila, de uma realidade de estabilidade. O ciclo virtuoso já é o contrário, a pessoa se aproxima de uma realidade boa, confortável, de uma realidade que é tranquila, que traz a paz, uma estabilidade mental. Então, eu pensando nisso com relação ao ciclo de oração, pensando isso com relação à igreja, ter uma vida de oração, eu pensei algumas coisas e o texto referência mostra para nós aqui que nós precisamos ocupar a mente com algumas coisas. E essas coisas, amados, essas coisas é muito atual. Por exemplo, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, isso pensai. Outro dia eu estava ouvindo um pensamento, um testemunho de uma pessoa pedindo ajuda. E ela falou uma coisa que eu fiquei pensando muito. Ela disse assim: você pode me ajudar? Quando eu estou parada, quando eu estou sem fazer nada, a minha mente começa a vir um monte de pensamentos. E esses pensamentos são pensamentos tão desconfortáveis, tão ruim, que as minhas pernas tremem, minhas mãos ficam suadas e outras sequências de eventos negativos. A pessoa começa a pensar muitas coisas negativas. E essa pessoa pedindo ajuda, o que fazer, como fazer? E eu fiquei pensando, o que fazer? Porque é natural, depois que nós enfrentamos esse período de pandemia do Covid-19, muitas pessoas estarem vivendo esse tipo de situação de insegurança. Muitas pessoas estão vivendo esse tipo de situação de instabilidade, tanto emocional, quanto física, quanto financeira, familiar e outras coisas mais. Por quê? Porque essa situação que nós vivemos trouxe uma insegurança generalizada, tanto para quem tinha condição financeira, para quantas pessoas também não tinham. É bem verdade que nós vamos ver os especialistas falando que nós tínhamos que ter uma renda reservada pelo menos para 6 meses, se nós ficássemos desempregados, pelo menos uma renda reservada para 6 meses. Agora, eles atualizaram, dizendo, não, precisamos de 1 ano, pelo menos, ou 1 ano e meio, porque se acontecer uma coisa grave que a gente não está esperando, temos um suporte financeiro, pelo menos para 1 ano. Então, as coisas começaram a mudar, começaram a viver uma realidade diferente. Porém, amados, irmãos e irmãs que estão aqui presentes, nós temos uma arma poderosa que Deus nos deu para que nós venhamos a criar um ciclo virtuoso na nossa vida. E esse ciclo virtuoso que causa coisa boa, que causa estabilidade mental, que causa tranquilidade, que causa paz para os nossos dias, é a oração. Aleluia! A oração, ela é a base para todas as coisas que nós venhamos a enfrentar. Tudo que nós fizermos, se estiver baseado na oração, o Senhor, Ele move o céu, aleluia, Ele move a terra, aleluia, mas a vitória é entregue àquele crente fiel que está exercitando a sua fé em oração, aleluia, aleluia, aleluia. Então o poder da oração, aleluia, está registrado em Atos capítulo 1 e o versículo 14, o poder da oração em comunidade. Toda segunda-feira nós estamos aqui
as irmãs estão aqui em oração. E não somente aqui na congregação aqui do bairro Taiamã, em Uberlândia, somente aqui na congregação Gileade, mas em toda a cidade de Uberlândia. Todas as igrejas, Assembleia de Deus, 7h30, estão em oração. A comunidade está em oração. Então, mostra para nós o poder da oração em comunidade. Todos estavam perseverando unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. A primeira comunidade cristã entendiam a importância da oração juntos. É bom você orar sozinho? É legal você orar sozinho, fechar a porta do seu quarto e ter uma intimidade com Deus? Mas também é bom você ter um momento de oração em comunidade. Você chegar aqui no ambiente de fé, na segunda-feira, 7h30, na sexta-feira, 7h30, nós estamos orando aqui, e você dobra o seu joelho, e você ouve a oração do irmão, você ouve a oração da irmã, você é edificado na sua fé. Muitas vezes, às vezes, as pessoas não sabem como orar. Às vezes a pessoa não sabe o que dizer ao Senhor, e ouvindo a oração do seu companheiro, ele aprende e começa a expressar ao Senhor a sua oração. Ele começa a elevar a sua fé, ele começa a elevar a sua esperança, ele começa a mostrar ao Senhor as suas necessidades. Eu lembro que quando eu era criança, lá no Recife, nós tínhamos momento de oração em criança, e também todos os trabalhos da igreja lá tinham um momento de oração, mas uma oração que ficou marcada na minha mente como criança, era a oração que nós fazíamos no ensaio do conjunto musical da igreja. Tinha um líder do conjunto musical que ele tirava um período de oração com todos os componentes. Em uma daquelas orações, ele começou a orar, ele orava alto, e eu achava bonito aquela oração, mas a oração ficou na minha memória. Ele dizia assim: Senhor, visita os meus órgãos, visita os meus órgãos internos, visita, Senhor, meu coração. E começava a dizer os órgãos, e eu fiquei observando aquele tipo de oração, ele pedindo ao Senhor que o Senhor viesse visitar o seu corpo, viesse visitar dentro do seu corpo, para que ele viesse ter saúde para continuar fazendo e executando a obra do Senhor. Aleluia. E eu fui muito edificado naqueles dias, e continuo fazendo essa oração. Por quê? Porque eu ouvi, aleluia, eu fui edificado, eu cresci na fé, aleluia, porque a oração em comunidade renova nossas esperanças, renova nossas fé, renova a nossa fé, renova a nossa intimidade com o Senhor, aleluia. A oração juntos tem um efeito sobrenatural. Aleluia, aleluia. E toda sexta-feira nós estamos orando aqui, meus irmãos, estamos com essa caixa de oração. Já vou aproveitar para dizer para você, se você não colocou o seu pedido aqui dentro, você tem a oportunidade. Nós vamos orar até o final do mês de agosto, pedindo ao Senhor que Ele venha entregar dupla honra para as pessoas que exercitarem a sua fé, aleluia. E não estou orando sozinho, estou orando em comunidade. Tem pessoas que estão orando junto conosco aqui, está pegando no peso, está colocando o ombro de baixo e está pedindo ao Senhor: Senhor, realiza milagre, aleluia, faz dupla honra, aleluia, realiza grandes coisas, e nós vamos ver testemunhos sendo contado. Então você tem a oportunidade de estar colocando o seu nome nessa caixa de oração, e nós estaremos orando ao Senhor, aleluia, pedindo que o Senhor venha fazer milagre. Atos capítulo 12 e o versículo 5-7 mostra o exemplo da oração que liberta. Eu vou dar uma pulada aqui porque tem pouco tempo ali. Lucas capítulo 18 e o versículo do 1 ao versículo 8 mostra o exemplo da perseverança em oração. A parábola da viúva persistente, aleluia, nos ensina que nunca devemos desanimar na oração. Muitas vezes nós oramos ao Senhor, apresentamos algo ao Senhor e queremos respostas do Senhor. Queremos ouvir do Senhor, queremos ver sinal de alguma coisa acontecendo. Mas, se nós não desanimarmos na oração, perseverarmos na oração, a oração com perseverança, aleluia, o Senhor
aleluia, entregará a vitória, aleluia, ao nosso favor. Por quê? Porque nós vamos acumulando diante do Senhor a nossa oração, o nosso pedido, perseverando, acreditando, dizendo ao Senhor: Senhor, eu estou aqui de joelho dobrado, eu estou perseverando, eu estou confiando, crendo verdadeiramente no Deus que me salvou, no Deus que me transformou, no Deus que entregou promessa, no Deus que refez promessa, que reafirmou promessa, aleluia, que no passado cumpriu promessa, aleluia, e que vai cumprir, aleluia, aquilo que está determinado para a nossa vida, em nome de Jesus. A oração perseverante também causa um ciclo virtuoso na nossa vida. A oração perseverante. Não cesse de orar. Já foi cantado aqui. Clame ao Senhor. Não pare de clamar. Não desista de clamar. Está apresentando alguma coisa ao Senhor. Continue perseverando. Aleluia. Continue apresentando. Aleluia. Continue mostrando ao Senhor. Aleluia. Porque chegará a hora. Aleluia. Em que o Senhor completará a bênção e a vitória em nossas vidas. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 12 e o versículo 12, a oração e a transformação pessoal. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Aleluia, aleluia. A oração, ela não somente muda as circunstâncias ao nosso redor. Ela não somente muda aquilo que nós estamos apresentando ao Senhor, mas a oração, aleluia, ela tem um poder de nos aproximar de Deus e transformar o nosso coração, aleluia, e ligar as pontas, ligar aquilo que está faltando para que o Senhor venha completar a obra dentro de nós. A oração transforma a nossa vida pessoal. A oração transforma as nossas atitudes. A nossa oração transforma os nossos impulsos. Aleluia. A nossa oração pessoal. Aleluia. A nossa oração próxima do Senhor, a nossa oração com intimidade com aquele que criou o céu e a terra, a nossa oração em perseverança, ela vai nos elevando, aleluia, a um grau de fé que nós chegamos à presença do Senhor, aleluia, e até pensamos em tocar na presença do Senhor, porque a oração nos eleva, aleluia, a oração nos eleva, aleluia, a oração nos agiganta, aleluia, diante dos problemas, diante da dificuldade, aleluia, por quê? Porque nós estamos orando ao Deus que criou o céu, aleluia, que criou a terra, aleluia, que criou as nossas vidas e que controla todas as situações, aleluia. A oração, ela transforma a incredulidade em credo, aleluia. A pessoa começa a acreditar, a pessoa começa a se sentir motivado, aleluia. A pessoa começa a elevar a sua fé, a pessoa começa a chegar no patamar onde o Senhor quer que nós estejamos para alcançar a bênção do Senhor. E esse é o ciclo virtuoso que nós precisamos cuidar. A oração pelos outros. Efésios capítulo 6 e o versículo 18. Efésios capítulo 6 e o versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Somos chamados a orar uns pelos outros e por todos os santos. Nossa oração tem poder. Nossa oração tem poder. Nossa oração tem poder. O poder da oração em comunidade. A oração que liberta. Perseverança na oração. A oração que é a transformação pessoal e a oração uns pelos outros. Quero estar parando por aqui e orar junto com os irmãos. Existe um ciclo vicioso. Eu vou dar só uma pincelada aqui, porque o tempo já está esgotado ali.
para a gente estar orando. 2 minutinhos. Um dos ciclos viciosos que as pessoas acumulam nesse tempo que nós estamos vivendo é a incredulidade, a falta de fé. E a falta de fé leva à dúvida. A dúvida leva ao desânimo. O desânimo leva a se afastar da oração. Olha que coisa. A dúvida leva ao desânimo, que leva a se afastar da comunhão com Deus, que leva a se afastar da oração. A incredulidade. Para vencer a incredulidade, Romanos capítulo 10 e o versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O outro ciclo vicioso é a ansiedade. Eu vou só ler somente esse aqui para a gente estar orando pelos irmãos. Já tinha muita outra coisa aqui, mas tá bom. Pesquisa feita pelo grupo americano Barça, ele diz que as pessoas estão vivendo um grau tão grande de ansiedade que os jovens americanos de 18 a 35 anos, eles estão vivendo um grau tão grande de ansiedade que eles não conseguem tomadas de decisões acertadas. Isso aí é espelhado não somente nos Estados Unidos, mas em todos os países. Depois da pandemia do Covid-19, isso aí é uma pesquisa feita por um instituto muito conceituado lá nos Estados Unidos. Depois da pandemia do Covid-19, as pessoas estão se sentindo desamparadas. Diz assim, há um aumento acentuado de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e solidão, especialmente entre gerações mais jovens. A pesquisa mostra que metade dos adultos norte-americanos com idade entre 18 e 35 anos expressam ansiedade em relação a decisões importantes e medo do fracasso. Olha que coisa interessante. Como resolver isso? Como resolver isso? Através da oração. Aleluia. Através do ponto de contato com Deus, que é a oração. E nós temos 1 minuto para nós orarmos, e eu quero convidar os irmãos para nós estarmos orando. Nesse momento, vamos estar de pé. Nesse momento, nós vamos exercitar a nossa fé em oração. Eu vou estar orando daqui e você vai estar orando daí. Aleluia. Quem tiver fé e quiser fazer um exercício de fé, você vai colocar a sua mão no seu coração, aonde você está. E você, colocando a mão no seu coração, você estará representando um pedido ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não posso colocar a mão no meu problema nesse momento, mas eu vou estar colocando a mão no meu coração, e o Senhor que conhece aonde está o problema, o Senhor vai resolver. Nós vamos exercitar a nossa fé agora em oração, pedindo ao Senhor que Ele venha realizar milagres, aleluia, venha realizar maravilhas através da nossa oração feita aqui neste lugar, na casa do Senhor, aleluia, e nós estamos cumprindo um dos propósitos, que é o poder da oração, é a oração em comunidade, é juntos, aleluia, eu exercito a minha fé, você exercita a sua, e juntos o Senhor vai alcançar, vai ouvir a nossa voz, vai ouvir aquilo que nós estamos clamando, apresentando ao Senhor, e Ele responderá favoravelmente. Fechando aquele pensamento da pessoa que pediu ajuda, aleluia, a ajuda para aquela pessoa que estava com pensamento acelerado, estava pensando negativamente, todos os momentos é substituir o pensamento. Substituir o pensamento pelo quê? Substituir pelo pensamento de tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algum louvor, se há algum exercício excelente, se há algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Aleluia. Então, vem um pensamento ruim, substitua por um pensamento bom.
vem um pensamento de morte, substitua pelo pensamento de vida, vem um pensamento de doença, não está acontecendo muita doença, substituía pelo pensamento dizendo: o Senhor é o Senhor que cura, o Senhor é o Senhor que sara, o Senhor é o Senhor que transforma, o Senhor que dá livramento, aleluia, o Senhor é o Deus que faz milagre, aleluia. Começa a encher a mente e o coração, aleluia, com as coisas de Deus, aleluia, e todo o mal será vencido em nome de Jesus. Vamos estar orando nesse momento agora, apresentando as nossas causas ao Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, estamos na Tua presença. Nessa noite, Senhor, onde eu mostrei aos meus irmãos e às minhas irmãs, Senhor, o poder da oração em comunidade. O poder da oração perseverante, o poder da oração pessoal. Senhor, onde eu mostrei aos irmãos que nós precisamos continuar com esse ciclo de oração, esse ciclo virtuoso de oração, porque, Senhor, onde nós estamos orando, o mal bate em retirada, os pensamentos maus batem em retirada, aleluia, a doença vai para fora, aleluia, a síndrome, toda a síndrome vai para fora, Senhor, toda a doença vai para fora, porque nós estamos com um ciclo virtuoso de oração. Senhor, esse trabalho que começou muitos anos atrás e continua perseverando, continua caminhando, continua, Senhor, executando um movimento pentecostal, aleluia, que traz um movimento do céu, de transformação, de cura, de batismo com o Espírito Santo, de renovo espiritual, Senhor, 100 anos da nossa igreja Assembleia de Deus, e nesse momento agora, Senhor, eu te peço, que passa em revista agora nos teus servos, que exercitaram a fé neste momento, Senhor, que colocaram a sua mão no coração como um ato de fé, exercitando a sua fé. Senhor, visita cada um em particular, visita a sua necessidade, visita o seu corpo, visita a sua mente, visita o seu sentimento, visita o seu espírito, e eu agora, Senhor, eu digo agora a doença, ao mal, a todo sentimento contrário, que bata em retirada, em nome de Jesus, que haja estabilidade mental, que haja cura física, que haja crescimento espiritual, que haja equilíbrio em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu digo a todo mal agora: sai em nome de Jesus.